E mais um Empoderação para Conta. E a gente vai falar sobre futuro, sobre carreira e o direito de sonhar, mas principalmente o direito de realizar. Porque assim, não basta dizer que todo mundo pode chegar lá. É fácil falar isso. Ah, não, se esforça, vai, estuda, você vai conseguir, vai chegar lá. Só que os caminhos não são iguais, né, gente? Não são. E quando a gente fala de pessoas negras, esse caminho, ele é marcado por desafios que vão muito, muito além da qualificação. A falta de oportunidade, o racismo estrutural e a ausência de representatividade nos espaços de poder influenciam e muito. E esse é o nosso tema de hoje, sobre o mercado de trabalho. E nós vamos conhecer um projeto muito bacana, que é o Pactuar. Vou falar assim brevemente, porque quem vai detalhar são as minhas convidadas. Vem comigo que o Empoderação tá muito bom hoje. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Dá um olá aqui para as minhas convidadas. Sejam muito bem-vindas. Começo com a Danúbia. Tudo bem, Danúbia? Segunda vez, né? Pois é, Gabi. Gratidão por estar aqui. Um olá para todas as pessoas que estão ouvindo. É um prazer voltar e trazer uma outra temática, um pouco, digamos aí, dos pratinhos que Danúbia equilibra no dia a dia no mercado de trabalho. Muitos pratinhos, né? Danúbia Silva é referência em liderança estratégica, governança e impacto social. Ela atua com diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, sendo mentora de carreira em negócios. Ela é head de eventos do Instituto Pactuar, aqui do Rio, cofundadora da Ascensão Negra e idealizadora do podcast Pode Dan? Unidados, processos e propósito para impulsionar a presença de pessoas negras em espaços de decisão. E é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Muita coisa, né? Muita coisa, né? Muita coisa boa, né? Thalita, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço muito o convite em nome do Instituto Pactuar e também, né, para trazer um pouquinho da minha trajetória, da trajetória do Pactuar e falar sobre esse tema que é um tema que muito me toca, que é mercado de trabalho, né, e principalmente a ascensão de nós, pessoas negras, mulheres negras. Exatamente, a Thalita Peixoto tem muito a contribuir com a gente. Ela é mentora de carreira, negócios e projetos, com mais de 25 anos de experiência, com passagem por multinacionais e forte atuação na área da educação, doutoranda em administração, mestre pela PUC-Rio e diretora regional do Instituto Pactuar Rio. A Thalita atua na construção de estratégias inovadoras para impacto social e transição justa. Estas são as minhas convidadas, aliás, as nossas convidadas de hoje, aqui pela visão mais formal, né, da mini bio delas. Agora, vamos saber como elas se veem, como elas contribuem para o mundo, quem é Danúbia Silva, para além de tudo isso que eu coloquei aqui, que é a sua mini bio. Meu Deus. É difícil responder essa pergunta em pouco tempo, hein, Gabi? Mas muda. Mudou. Sempre muda, né? Sempre muda. Bom, gosto de começar fazendo minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara. Hoje estou com meu cabelo black. Estou aqui com os meus búzios, que eu adoro. Um casaco amarelo e um vestido da cor marsala. Quem é Danúbia, né? Danúbia é essa mulher de 45 anos, completados recentes, vinda de Campinas, interior do estado de São Paulo. Eu sempre gosto de trazer esse contexto histórico, né? Minha cidade é considerada a última cidade do mundo a abolir o processo das pessoas escravizadas. Então, eu sempre digo que aquele território sempre me trouxe que eu sou uma mulher negra, mesmo sendo uma mulher negra de pele clara. E aí, ao longo da minha jornada, transitando em alguns espaços, quando a gente começa a entrar no mercado de trabalho, a gente vai percebendo já algumas desigualdades ou algumas exclusões de oportunidades. E dentro desse pilar de trajetória, eu vou voltar um pouquinho em um post que eu fiz recentemente, que até comunica um pouco com o Pactuar, né, pensando nessa possibilidade de trazer a ascensão de pessoas negras, em especial no mercado de trabalho. Eu fui fazer uma reflexão, né, eu fiquei no corporativo até 2021, e especificamente os últimos 10 anos eu fui executiva no mercado segurador, na região de Campinas, né, Campinas e região metropolitana. E quando eu fui parar para fazer essa reflexão, eu durante todo esse tempo, e olha que eu trabalhei na rua, hein, gente, conheci muita gente,
eu me dei conta que eu fui a única mulher negra pensando em todas as companhias seguradoras que eu tive acesso, dos meus concorrentes, enfim, que atendia corretores de seguros. Ou se tinham outras pessoas, dificilmente eu cruzava com elas, porque assim, né, gente? Para ser head de eventos, eu tenho que gostar de pessoas. Então, eu conhecia muita gente, conhecia as pessoas das outras companhias, e isso me tocou quando eu fui escrever especialmente esse texto. É que vem hoje num outro contexto, quando, por exemplo, eu tenho a oportunidade de fazer a formação pelo Instituto Pactuar, somente com professores negros, né, e uma representatividade de uma sala. A minha turma tinha aproximadamente 30 pessoas negras. Então, essa minha constituição hoje vem desse olhar, e enquanto mentora, de que, tipo, não é todo mundo que pode chegar, mas se eu tô lá, eu posso trazer mais gente comigo. E é sobre trazer mais pessoas, exatamente. Thalita, quem é Thalita? Mãe do Thales, não é? Quem é Thalita? Como você se enxerga no mundo e o que você faz por ele? Pelo como você gostaria de ser lembrada? Nossa, bem profunda, né? Vou traçar aqui a minha trajetória, né? Mas eu tô nesse espaço aqui hoje, né? Trazida pela Danúbia, né? Só para fazer uma conexão, né? Com a fala dela. Bom, eu sou Thalita Peixoto, eu sou daqui do Rio, né? Sou, como diria o poeta, nascida no subúrbio nos melhores dias. Eu sou nascida e criada aqui em Benfica, né, que fica bem próximo aqui da região central, na Zona Norte. Né, só para dar uma contextualizada, né, para quem estiver assistindo a gente, né, nos ouvindo, o Rio de Janeiro é uma cidade partida, mas ao mesmo tempo ela é uma cidade onde você lida com as diferenças muito de perto. Né? Então é uma cidade onde você, né, a área nobre da cidade, ela também é perpassada ali, né, pelas favelas, pelos morros, né, pelas comunidades. Então o lugar da onde eu nasci, né, hoje em dia é um lugar que ele é cercado ali por várias favelas, né? Então Jacarezinho, Arará, e a minha infância, né, ela foi uma infância nessa região, né? Eu sou uma mulher negra de pele clara, né? Eu vou fazer aqui a minha autodescrição também, né, como a Danúbia fez, né? Eu tô com parte do meu cabelo trançado, eu tenho cabelos crespos até um pouco abaixo da altura do ombro, né? Longos, cabelos longos, castanhos escuros, né? Estou vestindo um blazer preto, um vestido com algumas figuras geométricas, né, nas cores verde, musgo, preto. Estou com acessórios, né, inclusive também um anelzinho com búzios. Né. Bom, a minha trajetória, né, eu sou a sexta filha, né, de 7 irmãos, né, nascida e criada aqui em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, cria da escola pública. Entro na universidade pública, né, em 1999, antes do período, né, das ações afirmativas, né, e a partir desse momento eu começo a me ver, começo a ter uma percepção, né, de que eu era uma mulher negra nesses espaços, né. Antes das ações afirmativas, né, a universidade pública, né, principalmente nos cursos diurnos, né, já era um espaço, né, de uma maioria branca, né, mesmo eu tendo me graduado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, que fica na Baixada Fluminense, na cidade seropédica, né, ainda assim, naquela época, a gente via uma pouca diversidade racial, né, nos cursos diurnos, né, e os cursos diurnos eram a sua maioria, só existiam 2 cursos noturnos naquela época. Né. De lá para cá, que bom, né, que as coisas mudaram, né? Então, o espaço acadêmico não era um espaço onde se pensava as desigualdades de raça e de gênero naquela época, né, principalmente no curso de administração em si. De lá para cá, né, depois da minha graduação, eu fiz pós-graduação, lato sensu, stricto sensu. Hoje eu também sou professora universitária, né, e atualmente eu voltei justamente para a graduação, né, onde eu fui aluna, né, hoje eu sou professora no curso de administração da Universidade Federal Rural, mas a minha passagem pelo mercado de trabalho, ela foi principalmente no corporativo, né, eu concentrei uma experiência muito grande na área de petróleo e gás, que era uma área muito pujante aqui no Rio de Janeiro, né, então eu trabalhei na área de desenvolvimento de negócios, na área comercial, então eu era a pessoa que fazia ali, né,
as negociações B2B, né, em diferentes empresas da cadeia de petróleo e gás, e a cadeia de petróleo e gás, né, em si ainda hoje é também um mercado extremamente masculino e branco. Né? Então, você vê pouquíssimas lideranças negras, né, e pouquíssimas mulheres também. Se a gente for falar de mulheres, mulheres brancas ou negras, ainda são poucas mulheres brancas e negras na liderança, né, nessa área em específico. Né? Mas isso também nos traz, né, não só um diagnóstico, né, da área de petróleo e gás, né, em específico, mas essa é uma caminhada, né, no mercado de trabalho de uma forma geral, em diferentes setores. Né? Depois, né, dessa minha trajetória na área de petróleo e gás, eu comecei já, ainda quando estava na área de petróleo e gás, eu já comecei a atuar como professora. Logo que eu terminei o meu mestrado em administração aqui na PUC-Rio, eu tive uma oportunidade, né, para lecionar para uma turma de pós-graduação, e essa foi a primeira oportunidade. Agora, né, em abril, eu estou completando aí 14 anos em sala de aula. Né, Desde sempre na Rural ou não? Não, eu comecei no Instituto Infinet, que é uma faculdade de tecnologia Sim, aqui no Rio de Janeiro. Então, lá foi a minha primeira oportunidade. Né, e aí a área de tecnologia também é uma área, né, masculina. Gente, mas essa mulher é muito escravadora, meu Deus! Sim, então eu sou, né, professora, eu comecei numa faculdade de tecnologia e para os cursos de tecnologia, tanto de graduação quanto de pós-graduação, né, para as diversas áreas. E assim, em várias turmas eu dei aula somente para homens, e em várias turmas eu também dei aula somente para homens e brancos. Né? Então, essas diferenças, cada vez mais elas foram fazendo parte do meu cotidiano, né? Como eu mencionei, né, eu sou nascida e criada aqui na Zona Norte, né, e a cidade do Rio é uma cidade onde você lida com as diferenças. Você não tem, você não tem como estar totalmente apartada, né? Não tem como você fingir que você vive numa bolha onde aqueles problemas não existem, né? Onde você perpassa, onde você circula pela cidade, você lida com diferentes perfis, né? De uma forma ou de outra, né? Seja na praia, né? Onde é um espaço democrático, onde está todo mundo lá, né? Mas essas diferenças elas foram se tornando cada vez mais aparentes e visíveis a partir do momento, né, em que eu começo a acessar outros espaços. Né? Então, marcadamente, né, circulando pela cidade. Então, eu também fiz uma pós na FGV, aqui na praia de Botafogo. Então, circular pela cidade, trabalhar nessas empresas multinacionais, né? Trabalhar na Zona Sul, trabalhar na região da Barra da Tijuca. Né? Isso foi me mostrando que a realidade, né, de onde eu vim era completamente diferente, né, do meio corporativo, né, e dos lugares onde eu atuava. Né? E isso começou a ser, principalmente, né, isso começou a me colocar num lugar de entender qual era a minha responsabilidade nesse processo, principalmente quando eu, pela primeira vez, comecei a dar aula numa instituição pública, né, que foi no campus Três Rios da Universidade Federal Rural. Então, até aquele momento, né, pelo que eu via, né, pelo que eu ouvia falar, né, eu achava que as ações afirmativas elas já estavam bastante consolidadas. Então, no meu imaginário, eu achava que numa sala de aula no ensino superior, por exemplo, né, você ia ter um componente muito grande, né, de alunos e alunas negros e negras. Né? E não foi exatamente isso que eu encontrei da primeira vez, né, que eu acessei como professora, já como professora universitária, ainda mais foi na mesma instituição, né, na mesma universidade pública, num campus diferente. Ou né? seja, não tinha mudado tanto desde quando você foi aluna e agora voltando quanto professora. Isso, a mudança, de fato, ela aconteceu, mas ela não aconteceu na velocidade que a gente imaginava ou que a gente, né, os supostos números que eram observados, né? E aí, a partir daquilo, né, só que quando você muda, né, quando você amplia e traz essa conversa, né, de raça e gênero também para o ensino superior, você torna o alunado mais consciente. Então, eu já cheguei num momento onde o alunado era um alunado que questionava: por que não tem professores negros aqui?
né? Então foi nesse lugar que eu me vi, né, que eu entendi o meu papel para além de uma professora de administração, das técnicas, das ferramentas, das teorias, né, de tudo que eu lecionava, eu entendi que eu tinha um outro lugar, né? Quando eu via o olhar dos meus alunos, das minhas alunas, né, nas diferentes disciplinas que eu dava, eles sempre esperavam algo e eles traziam inquietações e questionamentos que eles não traziam para outros colegas, né? Então foi a partir daí que eu comecei a minha trajetória. Então Ou foi seja, primeiro você foi como uma professora professora. que também era vista de maneira diferenciada, digamos assim, né? Sim, sim. E Em isso, relação aos seus pares. Isso. E esse olhar, ele não parte de você se colocar como numa posição de representatividade. No meu caso, não foi assim. No início né? você não tinha esse posicionamento ainda, né? Não, porque como eu trabalhei muitos anos em ambientes, né, em turmas que não eram turmas diversas racialmente, né, e também muitas vezes sem diversidade de gênero até, né, esse ainda não era um lugar. Né? Então, quando eu comecei a observar as diferentes reações dos meus alunos e das minhas alunas, por exemplo, você percebe no aluno e na aluna um olhar de admiração que até então você não tinha visto. Né? Você percebe questionamentos, né, que até então nenhum outro aluno ou aluna tinha feito. Né? Por exemplo, sei lá, numa aula de empreendedorismo, né, alunos e alunas que questionam determinadas coisas que até então, gente, ninguém questionava isso. Né? Até então era tentar pensar em alguma startup, em algum projeto, e algumas questões elas não eram trazidas. Né? Então, a partir desse olhar, não fui eu que coloquei, olha, vocês são alunos negros e vocês precisam, eu sou uma professora negra. Não, eu comecei a perceber que aqui é como se fosse uma demanda reprimida. Né? É como se eles tivessem a necessidade de dar vazão a algumas coisas e que eles não encontravam espaço, eles não encontravam empatia, não encontravam entendimento. E ali encontraram, né? E ali começaram a encontrar. E eu comecei a construir esse caminho, percebendo que essa também é uma responsabilidade minha. Se é uma oportunidade, se eu estou ali, né, mesmo que temporariamente, né, se eu estou ali, eu preciso assumir essa posição, porque é isso que se espera também de mim. E assim, eu não posso me furtar, né, a essa responsabilidade. Então foi a partir desse olhar como professora, né, que a partir daí eu comecei também a ser mentora em 2018. Né? Mentorar negócios, né? Depois também mentorar carreira, né? Mais recentemente mentorando projetos. E aí passei por diferentes iniciativas, diferentes projetos também. Eu não sei se eu continuo, estou me alongando muito. Não, mas está ótimo, porque é isso. A gente, na verdade, era uma apresentação que já falou sobre educação, sobre representatividade, a gente já está circulando aqui, está acontecendo. Mas vamos falar então, já que você falou que você é mentora de carreira, de negócios, né, Thalita? Eu vou pedir para vocês falarem sobre o Pactuar. E aí eu vou pedir para as duas falarem, porque cada uma também tem o seu olhar e uma área de atuação diferente. O que é, e aí eu vou começar com a Danúbia. Danúbia, o que é o Instituto Pactuar? O Instituto Pactuar, ele nasceu há aproximadamente 5 anos, né? Faz 5 anos agora, em 2026, na verdade, a partir da inquietação de lideranças negras, mais especificamente concentradas em São Paulo, que falavam assim, poxa, eu estou aqui já numa posição de liderança, mas será que não tem um outro igual a mim? E veio especificamente através do Kwame, que é um homem africano, que já reside no Brasil há muitos anos, e ele começou a levantar esses questionamentos e buscar pares, né? E aí eles se juntaram, são 14, né, profissionais negros, alguns a gente tem mais próximos hoje, né, a Iris Barbosa, que está como presidente, o Jaime, que está como vice-presidente, e começaram a pensar em possibilidades de trazer mais pessoas negras, pensando na ascensão dessas pessoas em lugares de tomada de decisão. Porque é muito do que Thalita trouxe, né? Acho que para além de sermos essa representatividade, a gente também tem uma responsabilidade. Porque tecnicamente nós já furamos essa bolha. E por que não trazer outros dos nossos? Que às vezes eles só precisam, eu falo do empurrãozinho, que é aquele olhar mais técnico, como se comportar, ou como falar, porque geralmente, né, em espaços corporativos, eu falo que são os códigos invisíveis que não nos são ditos. Eu passei mais de 20 anos no corporativo, ninguém nunca pegou na minha mão e falou assim, Danúbia, aqui
a gente precisa fazer isso. Eu falo que talvez eu tive algumas boas lideranças, mas nunca tive uma liderança negra, mas que me ajudaram nesse processo. E hoje, estando nesse lugar de posição de mentor, eu vejo o quanto de caminhos a gente também pode trazer para os nossos, para que eles de fato sonhem e se enxerguem nesses lugares. E aí eu vou deixar a Thalita, tem bastante história, né? Mas eu gosto muito de falar como que eu chego nos lugares. Em 2023, eu ouvi, num evento de diversidade, um dos fundadores, o Edson Paixão, comentar sobre o Pactuar, né? O Edson é uma grande liderança dentro do ramo farmacêutico. E aí ele comentou sobre essa inquietação e ali falei, opa, preciso entender o que é isso, né? Se tem uma galera negra ali se juntando, uma galera poderosa, preciso entender mais. E comecei a segui-los, especificamente mais no LinkedIn, que é a rede que eu mais uso. E em meados de 2024 abriu uma formação, eu sou formanda do terceiro ciclo, e final de 24 e começo de 2025 eu fiz o processo de mentoria. Sou apaixonada pelo meu mentor, não largo ele nunca mais, Thiago Muniz, que está sempre me ajudando, e ele de fato fez muita diferença na minha jornada, né? Eu hoje sendo uma pessoa empreendedora, mas entendendo os caminhos que eu já acessei e o que eu posso trazer de acesso para os outros. E quando veio essa oportunidade de ter uma parte da formação na São Paulo, eu de fato jamais tinha me imaginado poder estar num espaço daquele. Contextualiza São Paulo, por favor. São Paulo é considerada uma das maiores escolas de negócios do mundo. E fica a sua sede baseada no Rio de Janeiro e tem uma parceria com a Exame. São Paulo. Eu falando Rio de Janeiro. Mas quem sabe São Paulo veio para o Rio, né? Já deixo a dica aqui. E quando veio essa possibilidade dentro dessa formação, eu já morava, né, aqui no Rio, moro em Maricá. Eu falei assim, gente, eu vou ter que dar um jeito de fazer esse rolê aí. A cada 15 dias, ir para São Paulo, enfim, e ainda mais com um corpo de pessoas que foram nossos professores, que são pessoas negras e com uma baita representatividade no mercado. Algumas assim que a gente via mais de longe, que pôde abraçar, que para nós é também uma representatividade, né? Foi assim que eu conheci Thalita. Então eu acho que essas contextualizações elas são importantes, porque a gente acaba, óbvio, a gente não fica amiga de todo mundo, mas a gente cria laços, a gente cria conexões, que também é um dos pilares do Pactuar. Foi assim que eu conheci Thalita, assim que eu conheci Júlio, né, que hoje os dois são responsáveis aqui por essa base Rio de Janeiro e me convidaram para ser head de evento. Então eu digo que quando a gente entende esses outros espaços de aquilombamentos e que eles são possíveis e que para algumas pessoas parecem ser tão distantes, eu sempre que eu posso, já tem uma galera daqui do Rio que eu conheço a gente. Estou falando, já antecipando, tem inscrição aberta para o quinto ciclo. Olhem lá nas redes sociais, no Instituto Pactuar, tanto o Instagram quanto o LinkedIn, porque tem muita gente incrível ali doando o seu tempo, e não, a maioria das pessoas são pessoas voluntárias, são pessoas com representatividade, que tem ali, eu sempre falo, né, um olhar que pode te guiar. Até porque na minha idade, acho que até Thalita contando um pouco mais da história dela, ninguém nunca tinha falado para mim que eu poderia ter um mentor na minha vida, né? Eu falo que... Isso é importante, vamos segurar, Okay. Vamos segurar isso, porque isso é interessante saber o que é o mentor e a importância Sim. dele, faz toda a diferença. E aí, Thalita, eu peço para que você fale o que é o Instituto Pactuar, pela sua visão, pela sua atuação. Bom, o Instituto Pactuar foi fundado por executivos e executivas negras em São Paulo, que se viam, né, solitários, né, nas suas áreas de atuação, né, e durante a pandemia, né, isso é até interessante também resgatar isso, né, porque durante a pandemia acho que a gente se sentiu bem isolado mesmo, né. Eles se uniram e eles pensaram em uma forma de acelerar carreiras de lideranças negras, né. Então eu cheguei no Pactuar, né, e o Pactuar para mim ele representa esse aquilombamento, essa união entre profissionais negros e negras, entre executivos, entre lideranças e agora também entre empresários, empresárias, empreendedores e empreendedoras negros e negras, né. Então a gente se junta, né, através, né,
também da exclusão que o mercado de trabalho faz com a gente, dos obstáculos, mas principalmente também do que a gente pode potencializar entre nós, né? Então esse é o grande legado, né, que foi construído, que vem sendo construído pelos fundadores e que a gente vai dando continuidade. Eu conhecia, né, a atual presidente do Instituto Pactuar, que é a Iris Barbosa. Eu a conheci num outro programa anteriormente, que é o Conselheira 101, que é um programa que desenvolve mulheres negras e indígenas para posições em conselho de administração, né? E nesse momento em que eu a conheci, que foi também durante a pandemia, quando a gente fez a formação no Conselheira 101, ela já estava fundando o Instituto Pactuar, né? Então a gente se reencontra, né, agora nesse momento, quando eu faço a minha inscrição no programa de mentoria para ser mentorada, né? Eu fiz uma transição de carreira, né, para trabalhar com investimentos de impacto socioambiental e eu precisava ampliar a minha rede, as minhas conexões nessa área. E aí, a partir desse momento, eu fiz a minha inscrição no programa de mentoria e fui mentorada também pela Vânia Bezerra, que também era minha colega de Conselheira 101, né, que é uma executiva negra de São Paulo. Então, a gente acaba se reconectando, né, com pessoas, né, conhecendo novas pessoas e sempre nessa lógica de aquilombamento. O Instituto Pactuar, ele é formado por 3 pilares, né, são 3 pilares fundamentais, que são a conexão, a inspiração e a educação. Então, a conexão é da gente se encontrar, da gente se conectar, né, entre nós. Inspiração, as diferentes trajetórias, né, e são diversas, né, nem todos partiram do mesmo ponto de partida, né, e aqueles que tiveram pontos de partida, digamos assim, menos desafiadores, eles se colocam para apoiar os demais também, né? E o terceiro pilar, que é o pilar de educação. E aí é onde a gente se encontra, eu e Danúbia, né, na São Paulo Escola de Negócios em São Paulo. Então esse programa foi um programa realizado, né, em parceria do Instituto Pactuar e São Paulo Escola de Negócios em São Paulo, e foi a primeira vez, né, que um curso para lideranças negras aconteceu e foi inteiramente realizada por professores e professoras negros e negras, executivos e executivas de mercado. Então, isso também marca, né, e acaba também trazendo da minha trajetória, essa trajetória de solidão, né? Então, eu passo eu como aluna, né, e eu falo isso que assim, eu tenho muito orgulho de ter sido aluna, né, de Grazi Mendes, né, que é professora também, né, da Jandaraci, que é uma das fundadoras do Conselheira 101, da Gisele Santos, né, que foi a nossa professora de Inteligência Artificial e Inovação, né, do Jaime Calado, que é um dos fundadores do Instituto Pactuar. Então, eu comecei como professora, me vi solitária nesses lugares, vi que existia uma demanda e uma conexão, né, e eu volto, né, para ser aluna, né, para sentar numa escola de negócios, numa das melhores escolas de negócios que nós temos, para sentar ao lado dos meus e das minhas, e para poder receber conhecimento, né, também de professores e professoras negros e negras, né? Então, é interessante, né, como o tempo ele parece que ele é espiralar, né? As nossas trajetórias não são lineares. A minha trajetória... Eu ia te perguntar isso, esse comparativo, né, que é o que é estar na cadeira enquanto aluna. Lá atrás, na UFRJ, né, onde você, antes das cotas, então, assim, hoje, mesmo com cotas, a gente sabe os avanços, a importância das cotas, mas lá no iniciozinho, antes, né, não tinha tanta representatividade, então você já era solitário, mas você reconhece essa solitude mais pra frente, né, naquele momento você não trouxe, pelo seu relato, você não trouxe isso nesse momento, você trouxe mais pra frente, e agora você volta pro banco escolar, digamos assim, né, mas ao lado dos seus. Como é isso? Olha, assim, é muito simbólico, é muito impactante e também é muito importante ver que a gente não está sozinha, né? Eu, desde 2018, né, eu tenho um grupo, né, eu reuni um grupo de professores e professoras
negros e negras, universitários de diferentes áreas de atuação. Justamente porque para a gente poder pensar, né, em como é que a gente consegue fazer com que mais pessoas negras, né, também se tornem professores e professoras, né? Então esse já é um anseio, já é uma caminhada que Deixa eu aproveitar e colocar meu currículo aqui, então, porque eu estou fazendo mestrado justamente para isso. Justamente para isso. Então você vai se juntar a nós também. Bora, né? é isso, um leva o outro. Exatamente. Então, desde lá, né, eu venho, desde lá, desde enfim, dos diferentes lugares pelos quais eu passei, né, eu já venho percebendo, né, essa ausência de pessoas negras. E assim, chegou um momento da minha vida que eu comecei a pensar, a partir daquele questionamento, né, dos alunos e das alunas, né? Onde estão os professores negros? Né? Então, onde estão os professores e professoras negros nas escolas de negócios? Né? No meu caso, né, que sou da administração. Né? Então, eu comecei a pensar sobre isso e aí vem a urgência. Né? Você pensar em como é que você muda esse quadro. Só que para você mudar esse quadro, né, as pessoas precisam ter, hoje em dia, né, você precisa cada vez mais o sarrafo vai aumentando, né? Então, quando a gente consegue fazer um mestrado, aí o mestrado já não é suficiente, aí a gente tem que fazer um doutorado, né? Então, eu comecei a pensar... Como se fosse fácil pra gente chegar no mestrado, né? Isso. Para as pessoas pretas alcançarem o mestrado. Chegar e concluir, né? Porque as políticas, né, para a evasão, contra a evasão, elas estão começando a ser aperfeiçoadas agora, e um ou outro está começando a ter um olhar para diversidade, tanto de gênero quanto de raça. Né? Então, isso é muito recente, muito recente. Né? Mas são steps que estão sendo alcançados. Né? E aí, perceber que essa experiência de você ter uma turma de executivos e executivas negros, com professores e professoras negros e negras, para que essa experiência ela se repita, ela precisa de uma intencionalidade muito grande. Né? Ela precisa de formação, ela precisa de você motivar as pessoas, de você trazer as pessoas, de você indicar caminhos. Né? Então, essa minha atuação, né, sentar, né, e ter aula, né, olhar para os lados, se ver representada, né, e olhar, né, para os meus professores e professoras, né. Alguns já eram professores antes de eu ser professora, outros são professores mais recentemente. Então é como se eu conseguisse resgatar uma coisa que lá atrás eu não tive, né, e eu tô tendo agora. Eu já estive nessa posição também, né, de ser professora e de ter uma turma, né, professora, tanto professora quanto mentora, de pessoas negras, né? Então a primeira experiência que eu tive foi através do movimento Black Money, foi um pouquinho antes da pandemia aqui no Rio de Janeiro, através de um programa chamado Africa Tech, que foi realizado aqui no Rio de Janeiro, e assim foi muito emocionante, Era uma turma que a gente tinha era uma turma majoritariamente composta por mulheres negras, e a gente tinha desde da empreendedora com o ensino médio até uma doutora em economia. Né? Então, ali estávamos todas unidas, todas juntas, potencializando umas às outras. Né? Daquela turma, depois, várias daquelas alunas, né, daquelas mentoradas, participaram comigo, estiveram comigo em projetos, em iniciativas, trabalharam comigo de diferentes formas, foram minhas fornecedoras quando eu fui empreendedora. Né? Então, é uma conexão que ela começa na sala de aula, mas ela avança para o mercado de trabalho, para o ecossistema empreendedor. Né? Então, esses encontros e reencontros que eu citei aqui, né, tanto recebendo mentoria, fazendo parte do Instituto Pactuar, né, agora com a presidência da Iris Barbosa, que era uma mulher que eu conheci, né, através também desses aquilombamentos e desses movimentos, né, e ter esse convite para ampliar a atuação do Instituto Pactuar aqui no Rio, e estando lado a lado com um par, né, que é o Júlio César Rodrigues, que é um cara que a gente se conheceu também através de consultoria de diversidade, equidade e inclusão, e que ele me convida, né, para ampliar essa atuação aqui no Rio de Janeiro. Né? E ele também, né, é graduado na Rural, né? Não na mesma época que eu. Né? Então, assim, é como se eu estivesse me reencontrando, me reconectando
com quem eu não consegui me conectar ou me reencontrar ao longo da minha trajetória, né? E aí a gente faz esse aquilombamento e a gente traz um pouquinho dessa experiência que o Pactuar já consolidou em São Paulo ao longo desses 5 anos de atuação. A gente traz né, tenta trazer essa experiência aqui para o Rio, e aí liderado pela Danúbia, né, trazer essa experiência de eventos de conexão, de inspiração. Eventos é com a gente. Muita coisa. Isso aí. Contar com ela, né, nesse lugar é muito importante, é muito rico para a gente. O Instituto Pactuar chega ao Rio de Janeiro. E a expectativa de vocês? O que vocês trazem na bagagem? Danúbia? Mulher, eu gosto de falar uma das frases, inclusive, das professoras que Thalita citou, que é a Grazi Mendes, assim, gente, sigam essa mulher maravilhosa. Tá anotado aqui. Tá já, anotado, Grazi né? Mendes. Todas elas. Mas a aula da Grazi me traz lembranças de que ela traz um termo que muito tempo na minha cabeça ficava assim, cara, eu sou essa pessoa, né, que já transitei no corporativo, sempre fui aquela mulher que eu sempre gostei da roda de samba, mas ali eu também falo com os jovens, eu falo com a galera da comunidade, e a gente precisa nomear as coisas, né? Então ela trouxe esse termo de ser o ser de fronteira, que na maioria das vezes todos nós somos, por conta das nossas trajetórias. Então, ora nós estamos falando com a nossa comunidade, seja pessoal, seja profissional. Ora, você está ali no corporativo e a gente brinca, né, que o mentor ele traz aqueles códigos que a gente falou, que é aqueles códigos invisíveis, que você é obrigado a aprender para você continuar naqueles espaços, mas que você precisa, que a gente fala, ter esse jogo de cintura para poder transitar em todos esses espaços. Então, quando o Júlio e Thalita me convidaram para fazer parte especificamente da parte de eventos, que é algo que eu gosto muito, eu falo que eu trago a minha experiência de ser a pessoa paulista, mas que já me considero carioca. A gente brinca que lá em São Paulo, a gente sempre... Eu sou essa pessoa que gosta de trazer tudo nos mínimos detalhes, pensando mesmo na experiência das pessoas, né? E não desmerecendo pessoas cariocas, mas eu tenho pessoas que falam assim, Danúbia, realmente, a gente vai para lá para aprender e aplica melhor aqui. Mas é essa pessoa que transita, né, em vários espaços, e também eu falo que a gente vai somando os nossos networks, né, vão somando as nossas conexões para que os eventos aconteçam. Então, agora em março, nós já fizemos que foi o Happy Hour lá no restaurante da Dida, que agora fica ali na Lapa. Conseguimos reunir ali aproximadamente umas 40 pessoas que passaram, algumas que já conheciam o Pactuar, outras que despertou a curiosidade, mas que vieram através dos nossos networkings, que é justamente para a gente criar esse aquilombamento. E a gente brinca que a expectativa já subiu para os próximos eventos, né, Thalita? A gente tinha ideia ali de que fossem mais ou menos 25, 30 pessoas, e quando a gente entendeu, eu falei assim, caramba, o espaço vai ficar pequeno, mas é legal, porque daí todo mundo consegue conversar com todo mundo. E foi uma experiência muito gostosa. Que é essa experiência da gente se reconhecer no outro. Então, a ideia para os demais eventos, óbvio que a expectativa já subiu bastante, mas eu não vou dar spoiler, mas é porque vem muita coisa boa mesmo. Sim, como o próximo evento. Você pode falar. Esse era o spoiler? Poxa, Gabi. Tá bom, gente, tem um próximo evento que ela não vai falar agora, tudo bem, porque a gente tem vários veículos de comunicação parceiros, mas assim que vocês divulgarem, manda pra gente, gente poder compartilhar. Com certeza. E aí, gente, eu tô conversando com a Danúbia Silva, ela é referência em liderança estratégica, governança e impacto social, atua com diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, sendo mentora de carreira e negócios, head de eventos do Instituto Pactuar Rio, cofundadora da Ascensão Negra e idealizadora do podcast Poddan, une dados, processos e propósito para impulsionar a presença de pessoas negras em espaços de decisão. E a Thalita Peixoto aqui, mentora de carreira, negócios e projetos, com mais de 25 anos de experiência, com passagem por multinacionais e forte atuação na educação. Doutoranda em administração, mestre pela PUC-Rio e diretora regional do Instituto Pactuar Rio de Janeiro. Atua na construção de estratégias inovadoras para impacto social e transição justa. É com essas duas que nós estamos conversando aqui, principalmente sobre mercado de trabalho, sobre networking, sobre pertencimento, inspiração.
e o Instituto Pactuar chega ao Rio e é o que elas estão trazendo aqui para gente. E eu queria ouvir da Thalita, que tem uma outra experiência, né, aí no mercado corporativo, tá agora no Instituto Pactuar aqui no Rio, e ela é de Benfica. Aqui no Rio de Janeiro, né, quem conhece Benfica, como ela já sinalizou, fica ali na Zona Norte, perto de Manguinhos, Jacarezinho, ali que é uma região que, infelizmente, é muito tocada pela violência, né? Aqui o Rio de Janeiro, infelizmente, tem isso muito forte. Mas, ao contrário, assim, né, do que é a trajetória de pessoas pretas, ela conseguiu lá atrás, ela conseguiu subir, alavancar a própria carreira, certamente foi muito solitário todo esse caminho, suponho, né, que você já contou como foi quando você chegou no mercado, mas você não contou antes, porque também é difícil quando você se destaca diante dos seus, né, porque você é instigado ali a permanecer naquele ambiente onde você é colocado, sem acesso, sem oportunidades, né, para você ficar naquela caixinha ali da vida difícil. E você conseguiu sair dessa caixinha, dessa bolha e avançar, e agora está no Pactuar. Sob essa perspectiva de uma mulher que é de Benfica, de uma região que precisa de atenção, assim como várias outras do Rio, o que é trazer um instituto para cá? Qual a mudança que vocês querem implementar no Rio de Janeiro a partir dessa proposta de vocês? Perfeito. Quando a gente alcança alguns patamares na nossa jornada, seja acadêmica, né, quando você acessa determinados programas, por exemplo, de pós-graduação, né, hoje com as ações afirmativas, você acessa um ambiente universitário, uma graduação, onde você vai encontrar alguma diversidade racial, né? Mas a partir do momento em que você vai para uma pós-graduação, isso ainda não está refletido. Então, nesse momento da carreira, né, quando você se forma e quando você encara o mercado de trabalho, e se você consegue alcançar as boas oportunidades, né, que vão te recompensar financeiramente melhor, né? Quando você chega nessas empresas, né, empresas multinacionais, empresas de grande porte, né, você percebe a diferença. Né? Quando você entra num ambiente, né? Por exemplo, eu sou uma mulher negra de pele clara. Quando eu entro num ambiente, eu percebo que eu sou a pessoa mais preta daquele ambiente, isso já me dá um recado. Né? Então, ao longo da minha carreira, isso se tornou bastante visível nesse lugar. Né? Então, o Pactuar, né, o que ele proporciona para a gente é esse entendimento de que você pode ser que você esteja sozinho no seu lugar de trabalho, no seu ambiente de trabalho, ou nessa posição de liderança. Mas você não é a única pessoa, você não está sozinho. Existem outras pessoas, outros executivos e executivas negros, outras pessoas que estão se preparando para posições de liderança, que estão assumindo uma primeira liderança agora, e existem pessoas que já passaram por esse lugar e que podem te apoiar e te auxiliar nesse lugar. Né? Então, a Viola Davis é que trouxe, né, de que você não pode sonhar com o que você não vê, você não enxerga. Né? Como é que você projeta aquilo? Né? Então, nós somos, né, eu vou fazer 47 anos esse ano, e eu tive pouca representatividade para os lugares e para as posições em que eu almejei. Né? Então, trazer essa referência de representatividade, isso é importantíssimo. E aí, falando um pouco mais aqui, né, contextualizando aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, a gente tem tanto pessoas negras, né, que estão em diferentes áreas da cidade, mas a gente sabe que a concentração maior de pessoas negras está nas periferias, está nas favelas, está nos morros. Né? O Pactuar, como agora também, desde o ano passado para cá, também se propõe a apoiar empreendedores, empreendedoras, empresários e empresárias negros e negras. Então, a gente tem a possibilidade de mostrar, né, tanto para pessoas que estão aí na sua carreira, né, buscando uma primeira posição de liderança, mas que não enxergam aonde estão, nas empresas em que passaram, não enxergam, não identificam uma liderança negra na qual ela possa ter um espelho, né, ter uma inspiração.
E para aquelas pessoas também que são empreendedores e empreendedoras negros e negras que estão lá na periferia, né, que ainda não conseguiram acessar esses espaços, que ainda não conseguiram acessar um ensino para além de uma graduação, que eles consigam perceber e entender que assim, existem caminhos, existem pessoas negras que já chegaram nesses lugares e que elas podem te apoiar e te indicar quais são os caminhos, quais são os cuidados que você deve ter e quais são as estratégias que você precisa ter para você alcançar, né? Ou seja, vai desde você começar a sonhar com o que você nem sabia que existia, de você ver a materialização daquele sonho na tua frente, né? Porque você pode achar que não existe um empresário ou uma empresária numa determinada área que seja negro ou negra, por exemplo, na área de tecnologia, e você vê materializado ali na sua frente uma pessoa que de repente veio de uma origem parecida com a sua ou não, né? Mas que é aquela pessoa negra que é como se, como eu falei, né, ano passado para os calouros que estavam entrando, né, lá na Rural, né? Eu vim do futuro para dizer para vocês como é que vai ser. Né? Eu passei por dificuldades muito grandes, né? Quando eu acessei o ensino superior, não tinha ações afirmativas nem para o acesso, muito menos para a permanência, né? Então, eu passei grande parte da minha graduação preocupada, muito preocupada e trabalhando muito, muito duro para eu poder ter acesso no sentido de eu ter dinheiro da passagem para assistir a aula. Dinheiro Mínimo, da passagem, né? Isso. Dinheiro da passagem para fazer a avaliação, para fazer uma prova. Né? Então, quando você hoje olha para um jovem e fala para ele, olha, talvez você não saiba exatamente de onde vai surgir esse dinheiro para você poder estudar aqui. Mas assim, eu vim do futuro para dizer para você que vai acontecer. Você vai encontrar caminhos e você vai encontrar oportunidades que vão para além até de hoje, né? As políticas que existem, né? Que ainda são insuficientes, mas existem, né? Você vai encontrar uma forma de permanecer e de conseguir concluir o ensino superior. E aí, para as próximas fases, que também são desafiadoras, né? Porém não são impossíveis, vocês conseguem ver agora a representatividade. Você consegue perceber que existem pessoas negras que fazem uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado no exterior, né? Pessoas negras que abrem seus negócios, pessoas negras que são bem-sucedidas, tanto fazendo carreira dentro de uma empresa quanto empreendendo. Então, trazer essa representatividade e mostrar aqui no Rio de Janeiro, né, que existem sim pessoas negras que alcançaram sucesso em áreas distintas, isso acaba sendo aquele farol que muita gente às vezes não enxerga ou que nem sonha que isso é uma possibilidade. Mas aí agora eu faço uma provocação para vocês. Calma, gente, calma! Porque você falou a palavra sucesso, né? Mas o sucesso, ele também é medido de maneira diferente. Porque as pessoas não saem dos mesmos locais. Então, sim, o que é sucesso para um é chegar no lugar A, para o outro é o B, e cada um tem as suas dificuldades, seus desafios, suas limitações. Então, sucesso, quando você fala, especialmente, Thalita, você que usou o termo, alcançar o sucesso. O que é esse sucesso? Tem como definir? Eu acho que cada pessoa tem a sua definição de sucesso e a gente precisa respeitar e entender o que é essa definição de sucesso. Tá? Para mim, sucesso hoje é eu ter um tempo de qualidade com meu filho. É o meu filho ele ver na própria mãe dele a representatividade que ele precisa. É ele entender que eu sou uma mulher, para além de mãe, eu sou uma profissional e eu sou bem-sucedida nas áreas em que eu me propus a atuar. Né? E conseguir minimamente, né, fazer esse equilíbrio, porque essa conta não fecha. Né? Essa conta ela não fecha. Mas minimamente conseguir equilibrar isso sem abrir mão de participar ativamente, né, de estar presente, né, de ser presença na vida do meu filho, é isso que me move. Então, para mim, isso é sucesso. Né? E eu entendo que para muitas mulheres isso é sucesso e entendo que para outras mulheres sucesso é uma outra coisa e está tudo certo. Né? Cada uma de nós, a gente precisa entender o que faz sentido para a gente na nossa jornada, a gente precisa traçar
os nossos objetivos e os nossos sonhos. E o mais importante, a gente precisa se apoiar nesse lugar, né? Então, por isso que no Pactuar nós temos, né, homens e mulheres em diferentes áreas que são bem-sucedidos nas suas áreas de atuação e nos seus objetivos. E eles voltam para dizer que, olha, o meu objetivo a princípio era esse, né? Eu me propus a isso, eu tive que replanejar, fazer um recálculo de rota, mas eu cheguei aqui exatamente nesse lugar. Esse lugar é o lugar onde eu gostaria de estar. E ainda voltando a falar desse tempo espiralar e dessas trajetórias que não são lineares como a minha, né? Eu gosto muito de trazer isso também, né? Que eu me formei em 2004, né? O mundo era outro, né? E hoje em dia, um calouro, uma caloura que entra agora no ensino superior, ele está se preparando também para um mercado de trabalho daqui a 4, 5 anos, que na real ninguém sabe como vai ser. Novas profissões estão surgindo, né? E nós, pessoas negras, a gente acaba na nossa trajetória tendo essa reimaginação e os nossos sonhos atualizados, né? O que a gente está projetando para o futuro agora, o que a gente está construindo agora, é o futuro que a gente almeja. Como esse futuro vai ser exatamente, a gente pode não ter ainda uma noção de como ele vai ser, mas esse ajuste de rota para olhar o que é sucesso, quais são os valores que eu carrego e para onde eu quero me mover, ele é fundamental que ele seja feito agora. Então, assim, respeitar, né, o que cada um ou cada uma entende que é sucesso é o primeiro passo para uma mentoria, né, bem realizada, para as atuações que o Instituto Pactuar também se propõe a fazer, né? E pensar que cada um de nós, cada uma de nós, a gente tem como contribuir para o alcance desses objetivos e para a chegada nesse sucesso, nesse like. Esse like chegar lá seja cada vez mais menos solitário. Vocês ouviram a Thalita Peixoto, mentora de carreira, negócios e projetos, com mais de 25 anos de experiência, com passagens por multinacionais e forte atuação na educação, doutoranda em administração, mestre pela PUC Rio e diretora regional do Instituto Pactuar. E também aqui acompanhando Danúbia Silva, referência em liderança estratégica, governança e impacto social, atua com diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, sendo mentora de carreira em negócios e head de eventos do Instituto Pactuar Rio, cofundadora da Ascensão Negra e idealizadora do podcast Poddam. Danúbia, a gente já falou aqui sobre a mentoria, da importância dela. Quem trouxe isso no iniciozinho da nossa entrevista, né, foi você. Eu falei, vamos segurar essa fala sobre a importância da mentoria, sobre o que é ser um mentor. E eu volto para esse tema agora, que é um dos focos, né, do Pactuar, né? E é muito o que a Thalita está trazendo para a gente aqui, através muito da experiência dela. Mas o que mudou para você? O que era a Danúbia antes e depois de ter um mentor? O que muda? O que acontece? Coisa. Por que é importante? Eu vou só, né, voltar um pouquinho antes desse momento de eu ser uma pessoa mentorada, né? Eu falo que a primeira vez que eu pensei na minha transição de carreira, eu fiz sozinha. Fui pesquisar algumas coisas na internet. Primeiro, quando eu estava no mercado segurador, eu saí de uma companhia e ia para outra. Eu fui entender assim, o que o mercado está pedindo agora? Eu sempre trabalhei na rua. Então, a gente ainda não tinha o EAD, estava começando. Falei, será que eu preciso fazer uma outra graduação? Mas digo que foi muito na intuição. E qual foi o primeiro passo que eu fiz, que eu utilizei como estratégia? Foi a minha rede de relacionamentos. Porque eu atendia, né, sempre atendi grandes contas em Campinas, região metropolitana, e eu já tinha alguns parceiros que falavam assim, Dan, você não quer mudar? Posso te indicar, e não sei o que. Eu nunca tinha pensado em usar aquilo a meu favor. Mas quando eu decidi sair, né, que eu vi que a minha jornada estava impactada e que eu entendi que eu tinha que ser dona da minha jornada, eu falei, não, agora vou mudar. E aí eu fiz uma estratégia. Reformulei meu LinkedIn, reformulei currículo. Eu brinco, na época LinkedIn era tudo mato, né? Eu nunca mais larguei o LinkedIn. Cheguei para os meus melhores parceiros e falei, agora estou pronta. E todo mundo assim, pronta para quê? Falei, pronta para ser indicada para a próxima oportunidade. E que aconteceu muito rápido.
E lá na pandemia, quando eu estava na minha terceira companhia, eu entendi que aquele espaço não era mais para mim. Primeiro, porque eu não tinha representatividade. E segundo, que trabalhei numa organização que, de fato, não pensava em diversidade. Ali eu passei por um processo de racismo, né? Não foi mais o velado, foi o falado. Mas, na pandemia, eu desenhei uma outra estratégia para a área de diversidade. Então, mapeei melhores cursos, né? Na época, o assunto estava borbulhando, né? Mudei todo o meu networking. E ali eu fui me embrenhando e fui entendendo. Falei, cara, se eu parar para planejar, dá certo. Porque isso também não é ensinado para a gente. E aí eu volto lá, quando a Danúbia, né, pude fazer um segundo grau técnico lá em 98, olha só. E eu lembro, né, eu vim de uma escola bem clássica de administração também, e eu tinha um professor que em 98 ele falou assim, gente, vocês precisam fazer um planejamento, mas ninguém explicava para que era o planejamento, né? Como que eu me enxergaria dali 10 anos e muita coisa, enfim, aconteceu na minha vida pessoal, que eu tive que recalcular rotas. E eu falei assim, caraca, se eu tivesse ouvido meu professor lá atrás, em 98, talvez algumas coisas tivessem mudado, mas enfim, eu acredito que sempre tem um momento certo. E fui transitando nessa jornada, enfim. E quando esse olhar de mentorias, especialmente quando você tem uma outra pessoa negra do outro lado te dizendo, sem o papo de meritocracia, não, vamos lá que todo mundo chega, que a gente sabe que não é bem assim que funciona, foi quando eu já participava de algumas outras iniciativas, mas eu falei, não, eu preciso de um olhar de alguém mais experiente, porque até que funcionou, mas não está funcionando mais, né? E aí foi assim que eu conheci o Pactuar e eu pude entender essa força, mesmo já atuando como mentora, que eu brinco que é um dos pratinhos que eu equilibro, que, né, a gente falou aqui do sucesso e tal, mas a gente também tem que falar de dinheiro, né? Porque só o sucesso... Não tem como, né, gente? A gente vive no mundo capitalista. E aí eu fui entendendo que, assim, cara, de fato, esse processo, enquanto mentora, ok, óbvio, reformulei algumas coisas, mas eu precisei de alguém que me direcionasse. Até porque a gente perpassa muito pelo nosso autoconhecimento, que é importante. Então, eu já sei exatamente qual é o meu perfil. Eu falo que, cara, faz uns 3 anos que pouquíssima coisa varia. Então, eu sou o perfil da pessoa que gosta de estar aqui, mas eu sou daquela pessoa que faz. Gente, eu não gosto de falar que eu tenho que fazer uma planilha, que eu tenho que planejar, mas eu sei que é necessário. Então, às vezes, a gente precisa de um mentor para dar Danúbia. Tá legal, mas assim, cara, vamos voltar lá atrás um pouquinho? Porque isso é necessário para que você consiga depois projetar lá na frente, né? Então, quando você tem essa pessoa que consegue te trazer, talvez, para esse eixo, um outro olhar, que às vezes você está muito dentro de um espaço e você não está enxergando outras possibilidades ou outras oportunidades, eu falo que é o papel dessa pessoa mentora. E hoje também, estando do outro lado, eu gosto muito de dizer, eu mentoro uma maioria de mulheres negras, né? Mas eu falo que hoje eu mentoro pessoas, mas pela representatividade acaba vindo uma maioria de mulheres negras. Chamo elas, viram todas minhas filhinhas, né? A gente não se larga nunca mais. Mas quando uma me liga e fala assim, pô, Dan, passei no processo seletivo, ou a outra conseguiu entender qual é o seu papel enquanto, né, uma liderança negra, me dá até arrepio, gente. Eu gosto muito desse caso, que é sensacional. Né, da garota me ligar chorando e falar assim, eu consegui promover uma outra pessoa negra. A partir do olhar, né, que o racismo estrutural, também as pessoas que não entendem o conceito ou estão ali no dia a dia não conseguem enxergar. E é isso que eu trago para todo mundo, gente. É olhar atento. Você ficou mais de 2, 3 anos fazendo a mesma coisa, sem promoção. E promoção em dinheiro também. É o racismo estrutural que está habitando ali. Então, são esses olhares que a gente tem que ter. E a gente transitando desses dois lados, sendo mentorada e sendo mentora, eu falo que amplia muito esses nossos olhares, porque às vezes a Thalita tá aqui contando a história dela, a minha cabeça já fez assim, que de repente a gente sai daqui, a Thalita me fala um negócio que eu falo assim, pô, Thalita, não tá me enxergando isso. Né? Estar aberto também. O estar aberto também. E é como a Thalita falou, a questão do sucesso, né? A mesma coisa para uma pessoa que se propõe a ser mentorada, é o que você diz, é o estar aberto. A gente não vai trazer uma solução, a solução que vai funcionar para todo mundo, ou vou chegar para a Thalita e falar, Thalita, faz X que vai dar certo. Que não é assim que funciona. Eu sempre gosto de falar muito
para as pessoas que é o próprio movimento que ela vai fazer a partir do olhar de uma pessoa experiente. E que talvez eu possa trazer alguma coisa que vai fazer sentido ou não, mas eu sempre digo que sempre tem alguma coisa que dá para aproveitar. Mas Thalita vai concordar comigo que 90% das vezes dá certo. É quando a gente fala para a pessoa, cara, respira, ó, você precisa se autoconhecer. Sempre brinco, né? O dinheiro é importante porque a terapia precisa estar em dia, porque né, se a gente não tem espaços de acolhimento ou espaços seguros para a gente poder trazer esses nossos momentos que muitas vezes são de solidão e que se a gente não cuidar a gente adoece, a pessoa também não fica naquele espaço, né? Ou ela vai continuar adoecida ou ela de fato vai procurar outras oportunidades. Então esse papel da mentoria, ele de fato ele é fundamental pensando em que a gente traz para essa pessoa negra ela conseguir entender qual é o seu papel e também o que aquela figura representa naquele espaço e como se ela quer ser um ser de fronteira, o que ela deseja ali para a tua jornada e que com o olhar de uma pessoa mais experiente eu falo que dá certo. A gente teve ontem, inclusive, a gente tem um grupão, né, do grupo Pactuar, então uma das meninas que fez o curso com a gente colocou lá super feliz, que foi promovida, que fala que são os cases que vão aparecendo, né, que veio muito a partir também da mentoria que ela fez no Pactuar, que isso traduz esses números, né, já passou ali pelo Pactuar mais de 500 pessoas, e a gente quer ampliar sobre isso, a gente começou com 14 duplas e a expectativa para essa quinta turma é que tenha mais de 100 duplas, a ideia é a gente conseguir ampliar e trazer de fato esse olhar também para a galera daqui do Rio, né? A gente sabe que vai ser transmitida aí para várias cidades. Então, galera preta, quilombe-se com a gente, procure lá o Instituto Pactuar, aproveita que está aberto para conhecer, como o Gabi bem diz também, para estar aberto e que não é problema nenhum a gente falar que né, e tem uma pessoa mentora, eu falo que eu adoro. Falo, gente, não, eu tenho um mentor que eu não largo mais dele, mas também adoro quando as pessoas falam, poxa, ó, a Danúbia deu a dica aqui, fiz o processo e deu certo, mas não existe receita, né? Não existe uma receita pronta. O que existe, que eu falo sempre para a galera que passa comigo, que existe é o movimento, é o se organizar e o agir. Até mesmo porque as pessoas são diferentes, com realidades e vivências diferentes. Exatamente. Thalita, Danúbia, estamos chegando ao final. Ok? Ok. Eu ficaria tranquilamente aqui conversando com vocês, muito mais tempo, mas eu quero agradecer muito a participação de vocês, a disponibilidade e principalmente a disponibilidade em compartilhar, em contribuir com o outro e com a sociedade, né, com o coletivo. Então, Thalita, muito, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço o convite mais uma vez. Danúbia, querida, muito obrigada por ter vindo, me apresentado, Thalita, e sucesso para vocês no Pactuar, aqui no Rio de Janeiro. A gente tem muito a ganhar com isso. Muita coisa. Eu que agradeço, Gabi, a oportunidade de voltar aqui, dessa vez trazendo o Pactuar, e que quando eu propus a pauta, você também, nossa, preciso de fato conhecer, as pessoas precisam conhecer. A gente agradece muito poder estar aqui falando. Tá joia. E assim encerramos mais um Empoderação. E para hoje, fica com essa reflexão, porque quando uma pessoa preta sobe, é sobre o que a gente falou aqui, ela não sobe sozinha, ela leva outras. E é o que eles estão fazendo. Então vem com a gente! Vambora! Abraços!